Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a ação de guarda. Gente, é muito comum que as pessoas tenham dúvidas em relação à guarda dos filhos menores depois da separação. Isso acontece com o término do casamento ou da união estável. Eu percebi com o passar dos anos que o casal, no momento da separação, utiliza esse assunto para ameaçar o companheiro ou o cônjuge. Mas não precisa temer, não é tão amedrontador como parece, não é bem o que parece, tampouco que as pessoas têm o hábito de falar. A ação de guarda, ela tem duas espécies utilizadas, é a unilateral e a guarda compartilhada. A guarda unilateral, um dos genitores da criança ficará responsável por ela. Isso é exceção, tá? Não é a regra geral utilizada no nosso ordenamento jurídico. O nosso ordenamento jurídico, ele tem como regra geral a guarda compartilhada. E aí você me questiona, o que é a guarda? A guarda, gente, nada mais é que a responsabilidade sobre a criança ou adolescente. Na guarda unilateral, somente um dos genitores fica responsável pelaquela criança ou adolescente. Em contrapartida, na guarda compartilhada, é dividida a responsabilidade entre os dois, sendo 50% para cada. O que as pessoas confundem muito é a guarda da criança com quem será nomeado seu guardião. São coisas diferentes. A guarda, como eu disse anteriormente, é a responsabilidade sobre a criança ou adolescente. Guardião, gente, no nosso ordenamento jurídico, somente será um, ou seja, o guardião é aquele com quem a criança irá residir. Então, é perfeitamente possível que a guarda seja compartilhada entre o casal, mas a criança resida somente com a mãe. Também é possível que a guarda seja compartilhada e a criança resida somente com o pai. Existe uma modalidade de guarda chamada alternada. Essa guarda alternada, os juízes não têm o hábito de aplicar num litígio, num processo onde as partes estão brigando. Por quê? A guarda alternada é aquela onde 15 dias a criança passa com a mãe sob a responsabilidade exclusiva da mãe e 15 dias a criança passa com o pai sob a responsabilidade exclusiva do pai. No nosso ordenamento jurídico, é preferível a guarda compartilhada, porque a criança os pais têm a responsabilidade sobre a criança, mas ela reside com um ou com outro. Existe sim essa guarda alternada, mas nesses casos não são casos de litígio, de briga, de processo. O genitor da criança e a mãe entram num acordo extrajudicial e procuram um advogado para pedir para o juiz homologar aquele acordo que existe entre eles. Não é um caso de litígio, é uma situação amigável. Então, existem outras situações também em que muitas vezes os pais podem vir a perder a guarda da criança para os avós, para os tios, para algum parente mais próximo. Sempre que a gente falar de guarda, você imagine que é aquela situação em que se preza o bem-estar do menor, da criança ou do adolescente. É aquela situação em que a criança não pode ser exposta a perigo. Existem situações, por exemplo, em que os pais da criança são usuários de drogas e às vezes os avós paternos ou maternos ou até mesmo os tios vêm ao judiciário pleitear a guarda da criança, pedir para o juiz a responsabilidade de cuidar daquela criança. Quando você entra com a ação de guarda, você vai explicar os fatos que estão te motivando a pedir a guarda daquela criança ou adolescente. O juiz prontamente vai abrir vista do processo para o Ministério Público,
pois é obrigatório, tendo em vista que há interesse de menor. O Ministério Público vai dar um parecer ou a cota e, posteriormente, o juiz vai nomear um oficial de justiça para aparecer de surpresa no endereço daquela criança. Chegando no endereço, o oficial de justiça vai se identificar e vai verificar a situação em que o menor se encontra. Se ele está nutrido, se tem mantimentos, se ele está limpo, se tem alimentação, o ambiente em que ele se encontra. O oficial de justiça tem fé pública, então quando ele reduzir a termo na certidão, ele vai relatar para o juiz que ele foi naquele local e ele vai descrever exatamente o que ele viu, tá? Não sendo provado nesse primeiro momento através da certidão do oficial de justiça, pode ser provado posteriormente na audiência de instrução com testemunhas, por exemplo. O interessado que entrar com a ação de guarda, ele pode provar através de testemunhas que a mãe frequentemente abandona a criança para ir para a balada, por exemplo, para pernoitar na rua, deixando o menor sozinho, dentro da casa, trancado, sem alimentação, que o menor vive sendo vítima de maus tratos, etc. Também pode ser acionado o conselho tutelar, onde os conselheiros vão fazer esse papel de visitar a criança e verificar a situação em que ela se encontra, tá? Existem situações em que o ex-cônjuge, ele tenta produzir provas para solicitar a guarda do menor. Como funciona isso? Imagina aquela situação em que a mãe tem a guarda da criança, foi feita através de uma ação judicial, e o pai quer mover o judiciário para pleitear a modificação de guarda. E de repente a mãe é habituada, sempre está no lugar de índole duvidosa, por exemplo, no meio de usuários de drogas, fazendo uso de entorpecente, etc. O pai pode filmar aquela situação e mover um processo judicial, alegando que a criança está exposta a risco. É claro que esses são somente alguns exemplos que eu estou passando para vocês, tá? São situações extremas que acontecem onde um tenta pedir a guarda da criança para si. Lembrando, a regra geral é a guarda compartilhada, mas existem situações em que a guarda pode ser unilateral, de um só. Essa é a exceção, gente. Depende da situação, de como aquela criança está sendo exposta. Por exemplo, um pai que foi condenado por abuso sexual de um filho, você há de concordar comigo que é duvidosa a índole dele, e você tem argumentos não justificáveis, mas indícios de justificação para você proibir ele ter a guarda compartilhada de um outro filho. Afinal de contas, isso já aconteceu uma vez, poderia acontecer novamente, não é verdade? Então, o objetivo desse vídeo é só para você que separou, seu marido fica te ameaçando ou vice-versa, dizendo que vai pedir a guarda da criança porque tem melhor condição financeira, ou que vai tomar a criança de você porque você não trabalha. Sabe, aquelas situações em que o casal separa e a criança acaba sendo uma moeda de troca. Eu vejo isso muito no meu dia a dia, no meu trabalho, e geralmente eu converso muito com as pessoas e eu digo, não é tão fácil assim tomar a guarda de uma criança, de um menor ou de um adolescente, tá, gente? É feita uma série de estudos para verificar se realmente é aquela situação, a melhor decisão que o juiz vai tomar, se o Ministério Público vai apoiar aquela decisão. Então, primeiro é feita uma constatação pelo oficial de justiça, tem a audiência de instrução, onde podem ser produzidas as provas necessárias para se comprovar a respeito da guarda da criança, maus tratos, lugares ou pessoas de índole duvidosa que estão próximos daquele menor, que possa colocá-la eventualmente em risco. O juiz e o Ministério Público podem opinar por um estudo psicossocial também, onde um psicólogo judicial profissional, habilitado,